Educação à distância, mudando realidades. Olá, sou o professor Miguel. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Estatística e Indicadores aplicados à gestão pública. Me encontro no IFRO Campus Zona Norte, no estúdio. Ao fundo tem uma parede branca com pontos interligados. Ao lado tem uma parede escrito EAD, mudando realidades. Sou um homem negro, careca, estou com sapato e calça preta e com a camisa social marrom. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina hoje, reforçando alguns conceitos e aplicando esses conceitos na resolução de alguns exercícios. Vamos lá. Eu trouxe aqui primeiro o seguinte conceito para a gente exercitar. A média aritmética é a razão entre... Aqui nós precisamos relembrar qual é o conceito de média aritmética. Então, alternativa A, o número de valores e o somatório deles, o somatório dos valores e o número deles, os valores extremos, os dois valores centrais. A alternativa correta é letra B. O que é a famosa média aritmética? É a divisão, é a razão entre o somatório dos números e a quantidade desses números. Na questão número 2, foi dado o seguinte: a série 60, 90, 80, 60 e 50, a moda será... E aí nós precisamos recordar qual é o conceito de moda. Moda é aquele valor que mais se repete. Nesse nosso caso aqui, quem mais está se repetindo? É o valor de 60. Então, 60 será a nossa moda. Vamos continuar aqui relembrando nossos conceitos muito importantes. Vamos lá. À medida que tem o mesmo número de valores abaixo e acima é... Letra A, moda. É a média? É a mediana ou é o lugar mediano? Aqui nós precisamos também reforçar e relembrar o conceito de mediana. A mediana é aquele termo central. A mediana é que está exatamente no meio, nem acima nem abaixo. É que divide os nossos dados. Então, o correto aqui é letra C, mediana. Ela tem o mesmo número de valores abaixo e acima. Esse é o conceito que nós já falamos sobre mediana. Questão 4. Na série 50, 60, 70, 80, 90, o valor de 70 será, letra A, média e moda, letra B, mediana e média, letra C, mediana e moda, letra D, média, mediana e moda. Então, o valor de 70, quando nós fizermos os cálculos, nós vamos verificar que 70 ele é ao mesmo tempo média e mediana, porque nós vamos somar esses valores e vamos dividir por 5, que nós vamos achar o valor de 70. E 70, ao mesmo tempo, é a mediana. Divide nossos dados em partes iguais. Vamos agora para a quinta questão. Quando queremos verificar a questão de uma prova que apresentou o maior número de erros, qual das medidas de tendência que nós vamos usar? A média? A moda? Ou a mediana? Ou qualquer das anteriores? Aquela que apresentou o maior número de erros, nesse nosso caso,
vai ser a moda. Moda é aquele número que mais se repete numa série. Então, a letra correta, letra A. Sexta questão. O coeficiente de variação é uma medida que expressa a razão entre. Coeficiente de variação, nós estudamos em aulas passadas, que é exatamente o quê? É a letra B? É a razão entre média e desvio padrão? Não. Amplitude semi-interquálica e mediana? Também não. Desvio padrão e moda? Muito menos. Então, a letra correta, letra A. Coeficiente de variação é a razão, a divisão entre desvio padrão e média. Vamos marcar a letra A. Sétima questão. O cálculo da variação supõe o conhecimento de quê? Da mediana? Do ponto médio? Da moda? Para nós calcularmos a variância, precisamos calcular antes, letra A média, tá, pessoal? Precisamos saber, para calcular a variação, precisamos saber antes a média. 8. Numa distribuição de valores iguais, o desvio padrão é quando nós temos valores iguais numa série, pessoal, o desvio padrão vai ser 0. Porque o desvio padrão mede o quanto os valores estão se distanciando ou se aproximando da média. Se os valores são iguais, a média será igual. Então, neste caso, você vai marcar letra D. Quando eu tenho uma série de valores iguais, o desvio padrão será 0. Outra questão muito importante para fixarmos os conceitos de média, mediana e moda. Na série 10, 20, 40, 50 e 70, a mediana será... Repare aqui que nós temos, tá, pessoal? Nós temos seis valores ali. Uma série com 6 valores. Nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 70 e 80. Quando nós tivermos uma série com dados pares, para você calcular a mediana, você tem que tirar a média aritmética dos termos centrais. Olhando aqui, quem são os termos centrais? 40 e 50. Então, nós vamos tirar a média desses dois valores. A média aritmética de 40 e 50 é somar 40 mais 50, dá 90. Você vai dividir por 2. Então, a mediana será 45. Questão 10. O desvio de um conjunto de dados é 9. A variância será... Olha aqui, pessoal. O desvio padrão e variância, eles se relacionam. Nós vamos fazer um exercício mais à frente que eu vou mostrar isso com bastante detalhe. Bom, se o desvio padrão de um conjunto... Se o desvio padrão de um conjunto é 9, então a sua variância será o quadrado desse valor. 9 ao quadrado será 81. Você vai marcar aqui letra D. Não será 3, nem 18, nem 36. Vai ser 81. Marcar a letra D. Questão 11. 50% dos dados da distribuição situam-se... 50%, quando se referir a metade de uma série ou 50%, nós estamos tratando, tá, pessoal, da mediana. Da mediana. Então, olha aqui. Letra A. A alternativa correta seria letra A, abaixo da média? Não. Letra C, abaixo da moda? Também não. Letra D, acima da média? Muito menos. Quando nós estamos tratando com uma série e ele pergunta 50% dos dados da distribuição situam-se, você vai marcar a letra B, acima da mediana. Acima da mediana é a resposta
correta. Questão 12. Média, mediana e moda são medidas de quê? Letra A, dispersão. Letra C, assimetria. Letra D, curtose. Esses conceitos que nós já estudamos, pessoal, média, mediana e moda, são medidas de letra B, posição. Se refere à posição dos números numa determinada série estatística. Questão 13. O valor dominante de uma distribuição de frequência chama-se valor dominante, é aquele que mais se repete. Aquele que mais se repete, nós damos um nome. Qual é o nome que se dá? Moda. Então você vai marcar a letra C. Vamos agora para um exemplo prático que eu quero mostrar, novamente reforçar os conceitos de mediana, moda, variância e desvio padrão. Olha um exemplo prático. As notas obtidas pelos 80 alunos estão numa tabela abaixo. Calcular a média, a mediana e o desvio padrão. Então aqui nós temos, tá, pessoal? As variáveis das notas, nós temos esses intervalos aqui. O que significa para nós? Qual a nota de 0 a 2? Nós tivemos 14 alunos. Aqui nós temos, essa coluna é a frequência. De nota 2 até 4, nós tivemos 20 alunos. 4 a 6, 20 também alunos. De 6 a 8, obtiveram essa nota 16 alunos. 8 a 10, 10 alunos. Aqui nós temos uma distribuição com dados não agrupados. Porque aqui, entre essas notas, tem nota, por exemplo, 2,5, 4,2. Então aqui temos dados não agrupados. Nós precisamos calcular média, mediana e desvio padrão. Nós precisamos aqui pegar essa tabela e fazer um prolongamento aqui, colocar mais algumas colunas. Aquelas frequências que nós tivemos, está aqui nessa coluna, que é número de alunos, vai ser a frequência para nós. Agora precisamos calcular em cada classe, precisamos calcular a média de cada classe. Então aqui como é que eu vou calcular a média? Você vai somar cada uma dessas notas e vai dividir por 2. Aí eu terei a classe da média. Então 2 mais 0 vai ser 2, dividido por 2 é 1. 2 mais 4 é 6. Dividido por 2 dá 3. 4 mais 6 é 10. Dividido por 2 dá 5. E assim sucessivamente. Em cada classe eu terei a média de cada classe, que será 1, 3, 5, 7 e 9. Agora você vai pegar cada uma dessas classes e vai multiplicar pela frequência dada. Então vai ficar 1 vezes 14 dá 14, 3 vezes 20 dá 60, 5 vezes 20 é 100, 16 vezes 7, 112, 9, que é a média da classe, vezes 10, que é a frequência de alunos, dá 90, e aqui no final eu vou somar todos esses valores desse produto, da média da classe vezes a frequência. Essa soma dessa coluna vai dar 376. Guardem esse valor, 376, porque nós vamos usar esse valor final da soma, nós vamos usar para calcular a média. Agora aqui nós já vamos adiantar para calcular alguns dados que vão nos auxiliar para calcular a nossa variância. A variância, você precisa pegar os valores da média da classe e você vai subtrair da média. E como é que nós calculamos a média? A média será... Lembra do valor que eu falei, que era 376, e você vai dividir pelo total de alunos. Lá no início nós falamos que é uma distribuição das notas de 80 alunos.
Então, você vai dividir 376 dividido por 80. Então, a nossa média daquela distribuição é 4,7. Nós calculamos a média aritmética. Como é que nós calculamos a média? Nós pegamos a somatória dessa coluna e dividimos pelo total da frequência, que deu 376 dividido por 80, deu 4,7. Agora, você vai pegar essa média, 4,7, e vai fazer o seguinte. A cada média da classe, você vai subtrair pela média que nós encontramos, que é 4,7, e vai elevar ao quadrado. Então, na primeira classe, eu tenho 1 menos 4,7 ao quadrado, 3 menos 4,7 também ao quadrado, 5 menos 4,7 também ao quadrado. Repare o seguinte, que quando eu tenho uma operação 1 menos 4,7, a gente aprendeu lá no nosso ensino fundamental, que primeiro você resolve dentro do parêntese, depois que você eleva ao quadrado. Então, nós teremos os valores 13,69, 2,89, 0,09, 5,29, 18,49. Também nós vamos somar todos esses valores, que vai dar 40,45. Agora, nós precisamos pegar também cada valor que nós encontramos, você vai multiplicar, tá, pessoal, pela frequência. 13,69 vezes 14 dá 191,66. 2,89 vezes 20, que é a nossa frequência, dá 57,8. 0,09 vezes 20, que vai dar 1,8. 5,29 vezes 16, que dá 84,64. E, finalmente, 18,49 vezes a frequência, que é 10, que vai dar 184,9. Todos esses valores também serão somados, que vai dar 520,8. Repare, então, que nós estamos multiplicando cada valor pela sua respectiva frequência. Nós vamos utilizar esse valor 520,8 para calcular o nosso desvio padrão. Olha aqui. Para uma distribuição com variáveis contínuas, no cálculo da mediana, devemos primeiro calcular a classe da mediana, dividindo 80 por 20. E quando você divide 80 por 20, você está calculando a classe da mediana. Logo, a classe da mediana será o 40º elemento. O 40º elemento está na classe 4 e 6, entre a nota 4 e 6. Aí, quando nós temos variáveis contínuas, dados não agrupados, nós temos que usar uma fórmula para calcular a mediana, tá, pessoal? Então, aqui nós temos essa fórmulazinha que nós vamos usar. O que é MD? É nossa mediana que nós queremos encontrar. O que é IMD? LMD, melhor dizendo. Limite inferior da classe mediana. O que é N? Número de elementos. Aqui, esse símbolo é a soma, é o somatório das frequências anteriores à classe da mediana. O que é H? É a amplitude da classe da mediana. Aqui nós temos a frequência da classe mediana. Então, nós temos, usando a fórmula, nós teremos a mediana vai ser 4 mais. Nós temos 80 alunos, então você vai dividir 80 dividido por 2, menos 34 vezes 2 sobre 20. Se você observar no quadro anterior, nós calculamos que a nossa classe mediana é 4 e 6. 4 e 6. E aí você vai ter os seguintes fatores. Quem é o somatório das classes anteriores à classe mediana? 14 e 20. Então, vai dar 34. Por isso que na nossa fórmula aparece aqui o 34 vezes 2. Esse 2 aqui é a nossa amplitude. Lembra lá da nossa tabela
que as nossas notas é de 2 em 2. Então começou de 0 a 2, de 2 a 4 e assim sucessivamente. E aqui então vamos usar a fórmula, vai ficar 4 mais 80 dividido por 2 dá 40, menos 34 vezes 2 sobre 20. Fazendo aqui vai dar 40 menos 34 vezes 2 vai dar 12 sobre 20. Essa divisão vai ser 4,6. Então, nós calculamos a nossa mediana, que é 4,6. Para calcular a variância, a nossa variância é Vx, Var x ou sigma ao quadrado. Esses cálculos aqui, nós já fizemos lá na nossa tabela. Nós pegamos cada valor, subtraímos da média. Esse x barra aqui para nós é média, tá, pessoal? E aí nós fizemos esse cálculo já. E esse n aqui é a nossa totalização da frequência, que no caso é 80, porque são 80 alunos. Então, lembra que eu falei que nós íamos usar esse valor aqui, ó, 520,8 dividido por 80, que vai dar 6,51. Então, nós calculamos aqui a nossa variância. Conforme já foi falado, o que nós usamos bastante, caríssimos, é o nosso desvio padrão. O desvio padrão é a estrela das medidas de tendência central numa série estatística. O desvio padrão, para calcularmos, precisamos antes calcular a variância. E aí nós temos a definição de desvio padrão. É a raiz quadrada da variância. A raiz de 6,51 vai dar, arredondando-se para 2,55. Raiz de 6,51 é 2,55. Aquele gráfico, aliás, aquela tabela que nós tínhamos, com as notas dos 80 alunos, nós trouxemos para esse gráfico. É muito interessante quando nós podemos trazer uma tabela estatística para um gráfico, fica mais visual, fica melhor para ser apresentado. Então aqui, por exemplo, nós temos as notas com os intervalos, com as classes 0, 2, 2 e 4, 4 e 6, 6 e 8. E aqui nós temos os pontos médios com as notas. Nós temos aqui as frequências vezes cada nota. E nós temos também aqui a frequência acumulada. Então nós conseguimos trazer uma tabela de dados, nós conseguiremos trazer para um gráfico, uma distribuição gráfica. Bons estudos, pessoal. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.